Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo é limpeza automotiva. Uma das atividades que vem ganhando cada vez mais espaço, galera, na área da estética automotiva é o processo de lavagem a seco. Por alguns motivos, dentre eles a gente pode citar o fato da economia de água, que é algo importante que cada vez mais os estabelecimentos comerciais da área da estética automotiva têm tomado como um ponto de atenção a ser trabalhado, ou seja, a economia de água. O próprio cliente muitas vezes ele já indaga a gente a respeito da água utilizada no processo de lavagem. E outro ponto interessante que eu quero mencionar para vocês, além da economia de água e da preocupação com o meio ambiente, é o fato de você poder trabalhar isso no mecanismo delivery. Então, continuando a nossa estratégia aí do mecanismo delivery, passando para vocês mais uma atividade que pode ser feita na casa do teu cliente. Primeiro ponto, sempre quando você trabalha com uma atividade delivery na casa do teu cliente, você deve levar em conta o espaço que você vai estar trabalhando, o espaço físico. Esse é um procedimento que não deve ser executado no sol e não deve ser executado também com a lataria quente, porque se trata de uma lavagem. Então você tem que ter o espaço mínimo necessário para você conseguir fazer esse mecanismo de lavagem a seco com o carro à sombra e também com a lataria fria. Então não é em qualquer lugar que você vai conseguir fazer isso facilmente. Posso fazer esse processo numa garagem aberta, no sol? Se o carro não tiver com a lataria quente e você conseguir trabalhar rapidamente as áreas no processo da limpeza, você pode. Todavia, para fazer, por exemplo, um enceramento depois com uma cera cremosa, você não vai conseguir fazer isso com o carro no sol. Rapidamente a chapa tende a aquecer um pouco e você vai ter algum problema, algum transtorno também. Tem que ter um acesso a pelo menos uma torneira para você conseguir encher um balde de água, um baldinho pequeno, para você conseguir utilizar essa água para enxaguar os teus acessórios. Isso é importante. Outro ponto que eu sempre oriento o pessoal nesses processos de limpeza e qualquer serviço que você faz a delivery, utilizar um set de produtos enxuto, galera. Utilizar poucos produtos versáteis que você consiga trabalhar com pouca coisa no porta-malas do teu carro para você levar até a casa do cliente e conseguir fazer um serviço satisfatório. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais produto você tiver, mais difícil fica de você transportar esses produtos e fazer o processo da limpeza e da manutenção na casa do teu cliente. Então, por exemplo, aí, vamos pegar um limpador multiuso. Ele serve para várias finalidades, tanto na parte interna quanto na parte externa do veículo. Então é fundamental que você tenha um limpador multiuso no momento que você está fazendo essa lavagem a delivery, mesmo sendo um processo de lavagem a seco. E também o produto de lavagem a seco é interessante que você tenha o melhor produto em mãos. Normalmente aí você vai encontrar produtos no mercado que você consiga trabalhar até o processo de diluição, dependendo do grau da sujeira que você tem. Não sabe diluir o produto, não sabe como é que funciona? Galera, já tem cursos completos no canal falando sobre o processo de lavagem a seco e também um videozinho que eu vou deixar extra aí para vocês, mencionando como fazer o processo da diluição desses produtos. Então você pode assistir todo esse material, que esse material vai se aplicar nesse processo que eu estou falando para vocês aqui no processo delivery. E aí a gente tem também os acessórios para limpeza. Eu recomendo que você utilize sempre microfibras. Por quê? Porque a microfibra ela é mais fácil de você operar, de você lavar no momento que você está fazendo a limpeza. Normalmente numa microfibra você vai ter 8 faces para você fazer a limpeza. Seguindo todo o processo que eu já passei anteriormente nos cursos de lavagem a seco, você vai ver que você precisa sempre passar a microfibra na lataria com ela limpa, para você minimizar a criação de riscos. Então, quando você estiver fazendo a lavagem a delivery, procure utilizar um bom produto de lavagem a seco, que você consiga trabalhar em vários graus de sujeira. Dê uma boa olhada como é que está o grau de sujidade do veículo para acertar bem essa diluição. Então, você vai ter que diluir esse produto na casa do teu cliente,
tem que levar um mecanismo para você diluir ele corretamente aí também. E a dica é a seguinte, galera, sempre aplique esse produto em boa quantidade na lataria. Para quê? Para você ter uma boa cobertura do produto sobre a sujeira, sobre a peça. Então você aplica ele na peça inteira. Evita trabalhar com produto que você aplique em pouca quantidade. Por quê? Porque aí você maximiza o poder de limpeza e minimiza a chance também de você criar riscos na pintura, micro riscos, e ter problemas depois. Fazendo da melhor maneira possível esse processo, deixando o produto agir um período de tempo ali de 1 minutinho na peça para ele desprender bem aquela sujeira para você tirar com a microfibra, trabalhando sempre com a microfibra limpa, com a face limpa dela, tirando essa sujeira em movimentos retos. Você vai conseguir até depois fazer um enceramento desse carro. O que eu recomendo? Se você não fez uma descontaminação do carro, uma lavagem convencional, procure não utilizar cera em pasta e cera limpadora. Procure utilizar uma cera líquida em spray ou no máximo uma cera cremosa para fazer o processo do enceramento, para você evitar esfregar os acessórios que você utiliza durante o enceramento em áreas que você tenha contaminação e partículas sólidas grudadas na pintura, porque elas vão se desprender e vai acabar riscando o carro também. Bom produto de lavagem a seco, ele pode ser utilizado também para limpeza dos vidros, galera. Você pode utilizar ele para limpar tanto fora quanto dentro do carro. Todavia, eu recomendo que você tenha um produto específico para limpeza de vidros, para fazer uma limpeza mais fácil e utilizar um produto correto para essa finalidade, inclusive desengraxando melhor, principalmente o vidro na parte de dentro. Um acessório interessante é esse que vocês estão vendo no vídeo aí, que você consegue colocar um bonnet de microfibra nesse acessório para você fazer a limpeza do vidro de uma maneira mais fácil, principalmente na parte interna do veículo. Então, feito esse processo de limpeza, você pode até eventualmente virar esse bonnet, como vocês sabem aí, que o bonnet de microfibra, nesse caso, ele é dupla face. Então, trabalhando com 1 ou 2 bonnets, você consegue fazer a limpeza dos vidros aí tranquilamente, sem problema. Um outro produto coringa que você pode ter no teu set aí também é um removedor de chuva ácida e de mancha para os vidros, porque normalmente você vai trabalhar em carros que possuem manchas dos vidros e você precisa remover. Teu cliente muitas vezes vai te indagar sobre isso e vai perguntar se você consegue trabalhar isso. Então é um produto pequeno que você consegue carregar tranquilamente junto no teu set, no teu arsenal de lavagem a seco, e vai dar um grau legal no teu processo de lavagem e manutenção a seco, galera. Então, partindo do gancho aí que a gente descontaminou o vidro, é interessante que você ofereça também o processo de cristalização dos vidros, galera. Embora você possa utilizar para isso até tua cera spray aí, tua cera cremosa, não é nunca desejado que você aplique uma cera no vidro. Então você pode utilizar aí um cristalizador de vidros, pois é um frasquinho pequenininho que você consegue carregar tranquilamente no teu carro aí ou na tua moto para você levar para casa do teu cliente fazendo o serviço a delivery. Certamente a remoção da chuva ácida, a limpeza e a descontaminação dos vidros, aliado à cristalização, vai te dar um alto grau de satisfação do cliente quando você terminar esse processo. O processo de manutenção a seco é extremamente rápido, galera. Com cerca de 1 a 2 horas você faz tranquilamente o processo da manutenção, da lavagem do veículo e também o processo de proteção e acabamento final dos vidros. Tranquilamente em 2 horas se faz isso. E aí, voltando ao ponto do limpador multiuso. Esse é o produto que você vai utilizar para fazer a limpeza das rodas, galera. As rodas você não vai escapar de, por exemplo, sujar o chão da casa do teu cliente, do local que você estiver trabalhando, então é interessante que você tenha um pano velho para você fazer a limpeza do chão no momento que você trabalhar um processo de delivery. Então você vai aplicar esse limpador multiuso na diluição para sujeira pesada e incrustada e vai fazer o processo da limpeza utilizando um pano velho, uma flanela de microfibra velha que você tenha no teu set específico para a limpeza das rodas. Pode até dar uma esfregada no pneu com um daqueles pincéis para detalhamento ou uma esponja, como vocês já viram nos vídeos anteriores do canal. Todavia você vai precisar enxaguar daí esse pneu e essa roda também no momento da limpeza. Então, se para você for um ponto
de atenção sujar o chão, é interessante que você tome bastante cuidado com isso. Mas aqui não vai fugir do uso da água e dos borrifadores spray aí com pressão para você esguichar água nesses locais. Se você tiver acesso a uma mangueira, é interessante que você peça também a autorização do teu cliente para utilizar a mangueira, utilizar uma torneira, pois daí o processo da limpeza fica melhor. Caixa de roda, você vai também limpar da mesma maneira que você vai limpar as rodas. Vai precisar de um pouco de água e eventualmente vai te dar um pouquinho mais de esforço para você dar o acabamento nessas áreas. Todavia, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: o limpador multiuso ele é um coringa nesse processo da lavagem a seco delivery. Então você vai utilizar ele também para fazer a limpeza interna do veículo se você for fazer alguma limpeza interna. Pode fazer a limpeza completa do veículo também fazendo a lavagem com os pincéis de detalhamento, como eu já trabalhei nos vídeos anteriores no canal também, ou somente um processo de limpeza mais superficial, utilizando uma flanela de microfibra, aplicando diretamente o produto sobre a flanela. E depois é legal que você tenha também um produto para proteção e acabamento final dos plásticos e da parte interna do veículo. Tá aí, galera, mais uma dica sobre serviços delivery que você pode fazer diretamente na casa do teu cliente. Tô deixando na descrição do vídeo aqui o material completo do que eu utilizo, do que eu utilizei para fazer essa lavagem a seco delivery. Então você consegue fazer isso tranquilamente em um curto período de tempo, consegue faturar uma grana extra aí sem ter a necessidade de ter um espaço na tua casa dedicado a isso ou ter uma oficina dedicada a isso para realizar o teu serviço, tá certo? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, me ajude a continuar com esse trabalho, postando vídeos sempre com o máximo possível de detalhes e de qualidade para você hobbyista e você profissional também. Se você não é membro e pode ser membro do canal, seja membro do canal também, me ajudando a continuar com esse trabalho dos vídeos no YouTube, tendo acesso exclusivo ao material novo que for postado aí em primeira mão. Ative as notificações, deixe o seu gostei, o seu like se você curtiu, pois isso me ajuda a saber se eu estou acertando ou se eu estou errando no material que eu estou produzindo para você que está me acompanhando aí. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.